bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Glória Na graça do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória, glória. Não quero mais errar.
verso 16. Todos encontraram? E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Você quer ouvir essa palavra de Deus? Glória a Você Deus. pode se assentar aí. Glória a Deus. Entre os livros da Bíblia está o livro do Apocalipse. Ele que foi escrito por João, que de Deus recebeu grande revelação acerca dos finais dos tempos. O livro do Apocalipse é peça fundamental para os nossos estudos sobre escatologia, que é justamente isso, o estudo do final dos tempos. Ali nós podemos ter, através da grande revelação do apóstolo, um vislumbre de como serão as coisas à frente do nosso tempo. Entre esses vislumbres também se encontram cartas bem específicas para as igrejas que estavam na Ásia. Uma dessas igrejas é a igreja de Laodiceia, igreja que se situava na cidade de Laodiceia, que era uma cidade muito rica. Os crentes de Laodiceia, portanto, eram os comerciantes, pessoas bem abastadas, pessoas que não tinham necessidade de nada. Se você olhasse para um crente de Laodiceia, se você conversasse com alguém de Laodiceia, ele poderia falar com você sobre muitas coisas, mas dificilmente falaria com você que estaria precisando de alguma coisa, que estaria passando fome ou apertos, ou enfim, coisas diversas. Mas o Senhor Jesus tinha um recado bem específico para a igreja de Laodiceia. Esse verso 16, ele começa dizendo ao pastor da igreja algumas coisas que vale a pena a gente parar para comentar. Assim está: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aqui, Cristo está dizendo que quem Ele é. Ele está dizendo que o que vai ser dito a seguir não pode ser questionado. Ele vai dizer que com essas palavras, com esse enunciado, que aquele que está falando não aceita questionamentos, que aquele que está falando era antes que houvesse mundos criados. Aqui ele está dizendo que as palavras dele têm peso, porque ele é o princípio da criação de Deus. E, portanto, ele e só ele é o caminho e a verdade e a vida. Verso 15. E aqui ele começa mais uma vez manifestar o seu poder, dizendo: eu sei as suas obras. É um discurso bem direto para uma igreja. Ele não está dizendo: alguém me contou o que vocês fazem. Ele não está dizendo: alguém ouvi falar que vocês são assim ou assado. Ele está dizendo: eu, o Senhor, sei de tudo o que vocês fazem. E aqui está a primeira verdade dessa noite. Nós não podemos nos esquecer que aquele que fala com a sua igreja ainda é o dono da obra. Ele é dono dos nossos dias, dono dos nossos esforços, e ele é um vigia atento daquilo que nós fazemos dentro da sua casa em seu nome. Ele começa o texto dizendo quem ele é, e depois ele fala: eu sei do
o que vocês estão fazendo. E não é bom, porque vocês não são nem frio e vocês não são nem quente. Vocês não são nem frios e vocês não são nem quentes. Aqui está um retrato que se assemelha muito com o que nós vemos hoje em nossos dias. O Senhor está dizendo: vocês não são nem descomprometidos e nem vocês são comprometidos. Vocês nem fazem o que vocês têm que fazer, mas também alguma coisa vocês têm. É como se a igreja de Laodiceia estivesse buscando um ponto neutro, onde nem é tão envolvida assim com Deus e não deixa de ser tão envolvida assim com Deus. Quem olha o crente de lá, talvez poderia dizer: bom, ele pode não jejuar e nem orar, mas ele vai na igreja. Ele pode não ser piedoso ou manifestar o amor, mas até que ele dá o dízimo dele. Ele não pode ser essas coisas todas, mas também ele não é alguém perdido. Então, as pessoas ali estão vivendo no meio do caminho. Só que para Deus, esse ponto não existe. Ou estamos nele ou não estamos. Não é possível agradar a Deus ou servir a Deus mais ou menos. Não é possível mais ou menos ser crente. Não é possível mais ou menos servir ao Senhor. Não é possível mais ou menos temer a Deus. Não é possível mais ou menos se comprometer. E por quê? Porque os açoites não furaram mais ou menos as suas costas. E os pregos não furaram mais ou menos as suas mãos. Ele não foi mais ou menos cuspido, mais ou menos esbofeteado. Quando ele lhe colocaram uma coroa de espinhos na cabeça, os pregos, espinhos, não furaram mais ou menos. Ele não foi mais ou menos escarnecido. Ele viveu o que ele tinha que viver em totalidade por nossa causa. E então exige que aquele que se aproxime dele entregue também a totalidade do seu coração. E aqui vem uma sentença: eu sei tuas obras, que não és frio e nem quente. Tomara que fosses frio ou crente. Essa frase, ela sempre mexe muito com o meu coração, porque Deus está dizendo: se você fosse quente, estava tudo certo. Estava tudo certo. Você estava fazendo tudo o que você precisava fazer. Se você fosse frio, sobre você pairaria a misericórdia, a piedade. Só que você está em um lugar aonde eu me aborreço. E o texto nos diz isso de maneira incisiva. Ele diz: assim, porque és morno, não és nem frio, nem quente, eu vou te vomitar da minha boca. Deus está dizendo: o comportamento de vocês me dá asco. O comportamento de vocês me enoja. Eu não posso suportar tal comportamento, tal caráter de vocês. O que vocês estão fazendo faz com que eu olhe para vocês e deseje lançar para fora. O seu comportamento é completamente reprovável. 17. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Alguém que por fora é alguém que tem muita coisa, mas por dentro não tem nada. Alguém que por fora aparenta ser uma coisa muito impressionante, mas a Bíblia tem uma expressão que eu amo muito, que é sepulcro caiado, por dentro está podre. Por fora parece que é, mas por dentro Deus, que é a testemunha fiel, que conhece as obras, reconhece que esta pessoa, ou este indivíduo, ou esse grupo de pessoas estão agindo da maneira errada. E o verso 20, onde nós lemos, manifesta a incrível misericórdia do Senhor. Apesar do comportamento errado, apesar da maneira de pensar equivocada, apesar das escolhas feitas erradas, apesar da aparência de ser uma coisa boa, sem ser uma coisa boa, o Senhor está dizendo: olha, mas eu estou à porta e eu estou batendo.
ao mesmo tempo é um grande consolo, mas é uma sentença assim que salta aos nossos olhos. Se Deus está batendo a porta, se Deus está clamando do lado de fora, onde Deus está? Ele não está dentro. São pessoas que talvez se envaidecem por ter muitos tempos de igreja. Pessoas que se envaidecem por saber muita coisa, por muitos anos de casa, mas não tem um relacionamento com Jesus. E o desejo de Jesus é que essas pessoas o conheçam profundamente. E ele diz: aquele que abrir a porta, eu entrarei e eu cearei com ele. Ou seja, eu terei um momento de alegria com ele. Nós vivemos em um mundo onde esse cenário é repetido de muitas formas. Nós vemos muitas e muitas igrejas por onde você vai adentrar e vai ter uma música muito boa, vai ter um ambiente hiper controlado, até a iluminação desse lugar é controlada. E as pessoas que vão lá na frente, elas têm uma oratória maravilhosa. E as pessoas que cantam como rouxinóis. Mas você vai entrar naquele lugar, vai levantar a mão mais ou menos e vai sair da mesma maneira que você entrou. Você vai chegar até ali, vai dar meia dúzia de glória a Deus, e pelo fato daquele ministro não te sacudir para as coisas espirituais, não é possível que você viva uma vida toda achando que está muito com Deus, mas Deus está do lado de fora do seu coração. Essa noite eu venho aqui falar para você isso. Se Deus não é a sua prioridade, se Deus não está nos seus primeiros pensamentos da manhã, se não é a Bíblia que rege as suas atitudes, se não é você alguém que tem um relacionamento sincero com Deus, me desculpa, o Senhor está do lado de fora do seu coração. Se você não é alguém que já ganhou alguém para Jesus esse ano, que tem uma ocupação dentro da casa de Deus, se você não é alguém que tem uma vida regida pelos parâmetros da Bíblia, apesar da sua grande riqueza, apesar da sua possível força, apesar de tudo aquilo que você possa ter e de que as pessoas possam pensar que você está caminhando a passos largos para o inferno. Porque esse tipo de comportamento Deus não aprova. Deus vomita pessoas assim, que mais ou menos se comprometem, que mais ou menos estão com Ele. É o tipo de gente que domingo está na igreja, mas segunda-feira está no baile. Que com a mesma boca que fala que Deus é santo, calunia o seu irmão. É o tipo de pessoas que falam sobre tudo e de todos, e depois vem aqui falar que Deus é santo. É o tipo de gente que caminha de maneira vacilante na sua fé. Um dia está muito firme em Deus, no outro dia está fazendo tudo que Deus odeia. Em um dia está se santificando absolutamente, mas no outro dia está se entregando às mazelas do pecado. Em um dia está crendo que vai para os céus, no outro dia não tem a menor ideia de onde ele está indo. Mente vacilante, pessoa morna, nem frio e nem quente, nem está aqui dentro, nem está lá fora, nem tem um comprometimento com Deus, nem deixa de ser comprometido. Não é essa a vontade de Deus para as nossas vidas. O Senhor nos chama com amor para perto. O Senhor chama a nossa atenção essa noite para que nós olhemos para Ele como Ele é, nosso Senhor e nosso Salvador. Ele chega diante de nós e fala: olha, não importa se até aqui você não agiu como deveria, eu estou à porta do seu coração. Eu estou batendo, eu quero entrar, eu quero ter um relacionamento contigo. Eu quero que você pare de viver mais ou menos em minhas mãos, mais ou menos debaixo da minha vontade, mais ou menos fazendo o que eu gostaria. Eu quero que você se entregue para mim de verdade, comece a se santificar e aí sim, goze de paz comigo. Paz com Deus, certeza de salvação, tranquilidade de espírito, tranquilidade de alma, tranquilidade para o porvir. Aqui o texto nos diz que a riqueza, ela, creio eu, não é pecado. Não é pecado alguém ser bem sucedido, não é pecado alguém ter posses, não é pecado alguém conseguir muito com o seu trabalho, com o seu esforço, mas ela não vale nada para o próximo mundo. Ninguém entra rico no céu, não, irmão. A nossa conta bancária não interfere em como Jesus nos trata. Diante dele somos nós todos iguais. Diante de Jesus nós somos todos servos. Diante de Jesus todos nós precisamos cada dia melhorar
este é um lobo, este é um devorador, um homem mau. Porque o verdadeiro ministro é aquele que vai olhar para você e dizer: é necessário comprometimento, é necessário negar-se a si mesmo e olhar para Cristo, não é necessário olhar para a sua vida e permitir que o Senhor entre no seu coração e seja Senhor das suas atitudes. O céu não é reservado para pessoas que acham, que pensam, que acreditam da sua própria forma. O céu é reservado para aqueles que olharam para a palavra de Deus, olharam para o sacrifício do Cristo na cruz, olharam para as suas próprias vidas e entenderam que sem Jesus não dá.